Ora viva, seja bem-vindo ao Final Cut, podcast da Sport Server. Já sabe, se não subscreveu pode fazê-lo. Estamos no YouTube, na Apple e no Spotify. E em vésperas de festas de Natal, temos como convidado um homem do futebol. Já fez praticamente tudo o que há para fazer no desporto rei. Jogador, treinador, diretor desportivo. Também faz, de certa forma, scout. E também abriu escolas de futebol. Mas, para além disso, também já é autor de algumas obras literárias e também chegou a participar num telefilme de Joaquim Leitão. Falo de Luís Norton Matos, que teve a amabilidade de estar aqui connosco, de aceitar o nosso convite. Aqui um currículo vasto, mister. Eu trato a premissa porque foi assim que eu conheci já no princípio do projeto da equipa B, aliás, foi da equipa B, das equipas B, e neste caso do Benfica, quando treinou a equipa B do Benfica, e já lá vamos. Antes de mais, tenho de lhe perguntar o que é que o Mister anda a fazer de momento. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. É uma honra falar de futebol, falar com gente que está habituada a tratar do futebol. A minha vida foi sempre marcada por períodos de estar a trabalhar diretamente, como treinador, enfim, como diretor desportivo, tudo aquilo que referiu, mas muitas vezes quando não estou a trabalhar, estou a fazer um trabalho invisível para mim próprio, que é ver jogos, ver jogadores, que é a minha grande paixão, e portanto estou constantemente em scouting. É engraçado, e neste momento estou parado desde fevereiro, quando tive uma das grandes infelicidades da minha vida, que fui para um projeto no Tirsense, e portanto de 3 anos, enfim, aqueles projetos que há em Portugal com investidores e todos, enfim, alavancados em componentes financeiras que não deixam margem para dúvidas. Neste caso era uma multinacional americana, e que era para 3 anos, e 3 anos implica um trabalho, enfim, com cabeça, tronco e membros, a todos os níveis, balneários, relva, jogadores, porque nada se faz num dia. E infelizmente ao fim de 4 meses, eu não sabia, terminou o dinheiro. O Tirsense, portanto, tem uma direção, tinha e tem, extremamente enfim, correta, e foi também um bocadinho levada nesta enxurrada de ideias. E digamos, para o clube, o que foi menos mal foi que a equipa fez um campeonato para sustentar um segundo ano. O ano de subida seria este ano a Liga 3, com muitos jogadores jovens, mas tive a grande felicidade, por um lado, que foi levar a equipa até aos quartos de final da Taça, e quando tenho o jogo com o Elvas, que era um jogo que na altura podia conduzir à meia-final, saio nessa altura, e uma semana depois a equipa venceu o Elvas, e depois teve o Benfica na meia-final da Taça de Portugal, e foi a primeira equipa do futebol português de Liga 4 que chegou a uma meia-final. E, portanto, tirarem isso para mim, mesmo com a experiência que tenho, foi uma grande punhalada no coração. Mas desde essa altura, uma pessoa tem sempre aquele desgosto, tem sempre aquele luto. Há treinadores que têm logo um clube a seguir, mas nesta fase da minha idade e da minha carreira, o que é coisas que sejam um bocadinho mais sustentadas em termos de ter pernas para andar, treinar por treinar, não. Tem que ter algum desafio por trás. Mas quer treinar? Treinar, ser uma figura tipo manager inglês, quer dizer, comandar um processo de treino, porque eu não acredito. As pessoas pensam que é só comprar jogadores ou ir buscar jogadores que são mais caros e estão mais experientes e que têm resultados. Eu não acredito nisso. Acredito que é necessário um trabalho de base. Eu adoro o treino. E, portanto, o treino, eu aos 24 anos era treinador de futebol pela opção da cadeira de futebol no antigo INEF. E, portanto, eu nunca fiz um curso de treinadores. Portanto, aos 24 anos eu tinha a carteira para ser treinador da Primeira Liga, por exemplo. E isso significa que eu desde muito cedo me apaixonei pelo futebol, fui contra tudo aquilo que eram os parâmetros de alguém que está a estudar para entrar para uma universidade e quer jogar, e por isso mesmo fui para a Académica para ter a possibilidade de ser estudante e jogador, mas havia assim um olhar de lado para o menino que é que ia jogar futebol, e pronto, eu comecei um bocado tarde, comecei aos 17 anos, no Estoril Praia, mas
tive sempre esta componente de tirar apontamentos dos treinos, de perceber o treino, ou tentar percebê-lo, corrigi-lo, e depois com o curso eu estava completamente à frente em termos teóricos, em termos de perceber a fisiologia do esforço, em termos de perceber o que era o treino em relação àquilo que eu tinha. Portanto, eu andei sempre um bocadinho em contrapé, porque olhavam para mim de lado, se eu falava, este vem da universidade, tem mania que sabe, e era um período em que o chamado preparador físico era um inimigo. Todos os treinadores tinham medo do preparador físico, estão aqui para nos tirar o lugar. Portanto, eu vivi sempre num mundo um bocadinho, aceitavam-me porque eu jogava, porque já é internacional júnior e tudo isso, mas ao mesmo tempo eu senti que havia sempre um pé atrás em relação, se eu dissesse este exercício não se faz assim. Por exemplo, um exercício isométrico, o chamado, portanto, alongamento, por exemplo, é parado, conta-se até 7, 8 segundos e faz o alongamento. E naquela altura a gente empurrava árvores e fazia flexões, 1, 2, 3, 4, era tipo ginástica de link sueca, percebe? E quando se falava, lá está este tipo com umas ideias, porque ninguém tinha acesso, digamos. E isto parece que não, mas às vezes a pessoa fica um bocadinho rotulada do gajo tem mania que sabe. Sim. Diga uma coisa, é difícil, eu não estou aqui a chamar de velho, é difícil entrar no mercado de treinadores. Há algum preconceito hoje em dia para com os treinadores com mais anos de experiência, privilegiando aqueles que hoje são os novos treinadores, malta mais jovem? Eu acho que antigamente havia esse preconceito em relação aos novos. Um treinador, hoje há treinadores com 30 anos, com 27 anos. Bons treinadores. E bons treinadores. Havia esse preconceito, não tinha experiência. E, portanto, eu habituei-me, aliás, ao longo da minha vida, a ter treinadores sempre de mais idade, de 60 anos. Tive o Fernando Cabrita, tive o Pavic no Benfica, tive o Apel na Bélgica. Mas eu acho que a idade é uma experiência. Para mim, a idade está no nosso espírito. Uma pessoa pode ser velha aos 30 anos e pode ser novo aos 60 ou aos 70. E por isso, eu acho que, por razões também económicas, começou-se a apostar em treinadores desconhecidos. É um bocado a teoria que eu tenho para os jogadores. Quanto mais novos eles forem, mais desconhecidos, mais baratos são de ir buscar. É normal. Hoje, um treinador novo que quer entrar no mercado de trabalho da Primeira Liga ou da Segunda Liga, se estiver na Liga 4, e há excelentes treinadores na Liga 4, excelentes treinadores na Liga 3, o que é que acontece? É muito fácil convencer um treinador a um projeto, vens para a Primeira Liga, ou vens para aqui. É um salto enorme. Antigamente esse salto não existia desta forma. E, portanto, ainda bem que há, porque há excelentes... Eu gosto imenso de ver muito mesmo de futebol, as ideias dos treinadores, mas há um certo preconceito. A mim já me disseram, mister, o que é que está aqui a fazer? Você já tem idade para estar em casa. Mas eu não sou obrigado a estar em casa, os tempos mudaram. Quer dizer, não... Eu lembro no Lille, o treinador, o Galtier, disse-me, de repente não sabia a minha idade. E portanto, estava lá com o Luís Campos, estamos numa conversa, e tal, mas tens entusiasmo? Ele até era um tipo porreiro comigo, e falávamos muito, e pedia-me conselhos dos jogadores da equipa B do Lille, e por isso eu falava com ele, e ele disse, mas olha, que idade é que tu tens? E eu disse, na altura tinha 68 ou 70, mas já devias estar na reforma, o que é que estás aqui a fazer? Ainda tens paciência para isto? E eu disse, tenho paixão pelo futebol, porque ele diz, não, eu quando tiver a tua idade eu quero estar a viver na Côte d'Azur, que ele é ali da zona de Marselha. Portanto, às vezes não se percebe isto, mas por exemplo o futebol inglês tem muitos treinadores de jovens, sobretudo das camadas mais jovens, que têm todos, são reformadíssimos, mas eu acho que o ensinamento é muito importante. Hoje em dia fala-se muito de inteligência artificial, fala-se muito das plataformas agora de apoio ao treino, que são importantes, são complementares, mas a mim nada substitui a teoria do olhómetro. Eu não preciso de uma plataforma para dizer se o jogador é bom ou mau. Garanto-lhe, não preciso, porque andei muitos anos a fazer isso. E, portanto, nós somos obrigados a ver a tomada de decisão, por exemplo, não existe. A tomada de decisão não existe numa plataforma. Ninguém analisa as tomadas de decisão, a velocidade de reação de um jogador a uma tomada de decisão. Portanto, se é para ver a velocidade do jogador, corre a 35 a hora, ou 36 a hora, faz não sei quantos sprints durante o jogo,
É importante, se nós queremos às vezes analisar parâmetros como este tipo nos treinos, para o mesmo exercício corre bastante menos que o outro, porque há coisas importantes, mas não são, para mim não são decisivas. Vigilância, né? A nível também, por exemplo, da prevenção de lesões. Sim, não, isso há uma evolução terrível. O futebol tem uma evolução terrível e a maior parte das pessoas que trabalham hoje nas equipas de fisiologia adaptada ao treino são pessoas novas, são pessoas com grandes ideias, mas isso é fundamental, e não tenho dúvidas nenhumas. Agora, em relação a um treinador, pronto, há treinadores que têm, por exemplo, a mim às vezes comparam, com a tua idade já devia estar em casa. Eu tenho a idade do Jorge Jesus. Portanto, é tudo uma questão de perspectiva. Se eu estiver a treinar uma equipa, enfim, de nível ou de alto nível ainda, ninguém me vai e tiver sucesso, ninguém tem problemas. Quando não há sucesso, o gajo está velho. Mas é um bocadinho quando ainda está muito novo, está verde. Portanto, isto acontece mesmo quando era jogador. Sim. Quando fui júnior, depois de jogar na equipa principal, portanto, um Benfica, ainda estava verde. Portanto, não havia a teoria. Hoje, qualquer miúdo que tem enfim, pedalado, pode entrar. Portanto, eu acho que são preconceitos. E eu nunca vivi com preconceitos de nada. Sempre fui muito livre em relação a quase tudo da vida. E por isso acho que eu vou ao médico, quanto mais experiente for o médico, mais confiança eu tenho nele. Portanto, quer dizer, se eu for ao médico e tiver, entre parênteses, um miúdo de 29 anos acabado e que me vai ter que operar, eu prefiro o médico que já fez na vida 3 ou 4 ou 5 mil operações do que o tipo tem, se calhar, está a começar. Há esse preconceito. Agora, eu defino as pessoas pelo valor e pela sua, enfim, frescura interior. Há pessoas que são, como eu dizia, há pessoas que são mais velhas com 30 anos. Diga uma coisa, falou aí dos treinadores, de bons treinadores na Liga Portuguesa, no campeonato. Quais são os treinadores que mais aprecia ver hoje em dia na Liga Portuguesa? Eu tenho treinadores, eu vou lhe dizer uma coisa, às vezes não vejo tanto a Liga Portuguesa como queria. Mas, por exemplo, fiquei espantado este ano, adorei, analisando o jogo, analisando a forma de jogar, a postura da equipa, a personalidade da equipa, adorei, por exemplo, o Gil Vicente, o César Peixoto na Luz. Foi um jogo extraordinário que revela que há ali muito trabalho. Pronto, eu tinha uma ideia do César Peixoto diferente, porque não sigo especificamente uma equipa, mas pronto, gostei. Achei interessante a reconversão, por exemplo, do Hugo, que estava no Benfica como treinador guarda-redes e agora está a fazer um trabalho muito bom no Famalicão. Portanto, eu acho que cada treinador é preciso um bocado dar tempo. De treinadores portugueses que eu vejo muito futebol estrangeiro, mas, por exemplo, adoro o Paulo Fonseca, que é um treinador que fui treinador dele no Barreirense, mas não esperava nunca, pelo feitio que ele tinha na altura, e ele sabe disso, aquilo que ele atingiu. É um treinador que muito, muito interessante do ponto de vista de jogo, analisando o jogo. Gosto muito do Abel, que está no Brasil. 5 anos no Brasil, treinador, é fabuloso. O Jorge Jesus tem uma particularidade que ele sempre foi um curioso. Joguei com ele aqui no Estrela da Amadora, sempre teve uma vontade enorme de aprender, sempre teve uma curiosidade muito grande pelo treino. E sempre teve uma arrogância no sentido positivo de, eu sei, estive no Barcelona com o Cruyff, gosto dos treinos do Cruyff. Portanto, o Jorge sempre foi uma pessoa que conseguiu ter essa digamos, transmitir essa sensação de pormenor, de detalhe. E depois tem uma coisa fantástica que eu acho extraordinário, que é desde o primeiro clube que ele teve, que salvo erro foi o Amora. Eu estava no Barreirense, quando jogava com ele, falava muito com ele. Ele conseguiu sempre, em todos os clubes que passou, conseguiu orçamentos que lhe permitiram ter sempre equipas muito competitivas. Ele tinha uma equipa no Amora, metade da equipa do Amora depois foi para o Felgueiras e ele subiu de divisão. Portanto, ele sempre teve acesso a plantéis muito bem estruturados e muito bem pagos. Isso, no fundo, tem que lhe levantar o chapéu. Agora, referências mais como treinadores. Há 2 treinadores do século passado, século XX, para mim tem uma influência extraordinária no futebol português, ou que tiveram, e ainda estamos a colher frutos disso. Sim. Foi o Arthur Jorge, com quem joguei no Belenense e foi meu treinador no Portimonense, foi campeão da Europa, mas trouxe ideias novas, fez um curso na Alemanha, trouxe uma filosofia diferente de trabalho na altura, e não posso deixar de falar do Carlos Queiroz, dos campeonatos do mundo de 89, 91, que foi, digamos, o passo
extremamente importante para abrir os tais horizontes aos dirigentes do futebol português que de repente olham para os Figos, Rui Costas, Paulo Sousa, Vítor Baías, Fernando Couto, começam a dizer, epá, estes tipos têm que jogar. E aí começou aí a abrirem os olhos para se pôr a jogar a juventude. Nós hoje temos a equipa bicampeão do mundo com o Bino, que fez um trabalho extraordinário. Para mim não... É evidente que há federações por trás, há condições de trabalho, mas o treinador para mim é figura. Ninguém sabe quem é o presidente da Federação da Espanha ou da Inglaterra quando uma equipa é campeã do mundo. Eu agarro muito àquilo que é o trabalho. E temos uma geração fabulosa, portanto ele conseguiu, passado estes anos todos, levar uma equipa de futebol de formação, e o futebol português é ótimo nessa formação, a campeão do mundo. E por isso eu acho que o Paulo Sousa fez bons trabalhos onde andou, vários países foi sempre campeão. Quem é que eu lhe posso dizer assim dos treinadores que eu tenho visto mais? Acabou por não mencionar aí José Mourinho, não sei se... Não, o José Mourinho é à parte. É O José Mourinho é o Deus. Para mim, okay. Por mais que queiram, o Zé foi... Mas é século XXI. Sim. O José Mourinho, acho que ainda não... Se calhar vai nascer ainda o treinador que vai conseguir o currículo dele, porque temos também ver os contextos onde ele trabalhou. E ser campeão na Inglaterra, ser campeão da Europa no Porto, ser campeão no Inter, que não ganhava nada há não sei quanto tempo, ser campeão no Real Madrid. Quer dizer, o Zé tem pode-se dizer o que quer. Agora, é impossível uma pessoa estar no topo sempre, não é? E quando o Zé Mourinho não consegue um resultado, começam logo a dizer, o tipo já está ultrapassado, já está velho. E já se ouviu isso aqui mesmo no Benfica, que eles dizem, vocês foram buscar um tipo que devia estar na reforma. Portanto, eu acho que há uma crítica muito mordaz, muito dura, para pessoas que têm um currículo. Eu acho que nós, portugueses, não temos o respeito, por exemplo, que tem um treinador holandês, ou o público holandês, ou o público belga, ou o público inglês, que é... apoiar, acarinhar aquilo que foi feito anteriormente, quer dizer, é o now. Agora neste momento não está bom, não presta. O Zé, somos muito rápidos a abrir uma cova, não é? E o Zé abriu a porta para tudo o que é os treinadores portugueses, mesmo a periodização tática que tanto se fala, foi o Zé que a pôs em campo e começou-se a falar, e hoje ele abriu a porta às pessoas, muitos treinadores que já não sabem, ou não dão valor àquilo que foi o impacto do Zé Mourinho na vida dos treinadores portugueses. Ele abriu. Eu fui treinar a Índia, por exemplo, no Campeonato do Mundo Sub-17, e só falavam do Mourinho. Cada conferência de imprensa, Mourinho, porque é realmente fantástica, como o Cristiano Ronaldo, que é um desportista do século XXI no futebol português ímpar, mas antes nós tivemos uma figura ímpar também, que foi o Eusébio. Portanto, o futebol vive destes ciclos. Quem nunca conheceu o Eusébio, é evidente que não lhe diz nada. Porque quem conhece o Eusébio, Cruyff, Pelé, Maradona, Ronaldo, quer dizer, são figuras que por isso é que não se pode fazer muitas comparações, porque o tempo hoje de análise não tem nada a ver o que evoluiu a medicina, o que evoluiu o treino, as condições de treino, em relação ao que há hoje. O Eusébio, com as condições de hoje, que era um jogador ainda melhor. Sim. E depois não se chegavam os campeonatos, era campeonato de Liga dos Campeões, era só os campeões, e a primeira eliminatória devia ser Benfica Real Madrid, portanto não saía. Portanto era muito difícil chegar a uma final da Champions League na altura, porque era pouco. Mundial, exatamente o mesmo. Hoje qualificar para o Mundial é peanuts. Uma equipa que não se qualifica hoje, pode haver às vezes uma surpresa ou outra, mas é impossível. Agora vamos à primeira eliminatória, primeiro grupo. Agora o sorteio vai ser, salvo erro, amanhã. O primeiro sorteio que há, todos os cabeças de série bons, está tudo fora. Portanto, o futebol tornou-se um produto, um produto económico, não é? Mundial, e portanto interessa quanto mais jogos houver, melhor é. Receitas, merchandising, e isso leva a casa muitos jogos. O Eusébio não fez 20 jogos com o Liechtenstein, com o Luxemburgo, não fez esses jogos. Portanto, tudo isso contribui, não é desvalorizar. E nós temos de estar um bocado abertos. Portanto, quando falou no Mourinho, tocou realmente, para mim, eu sou suspeito porque adoro o Mourinho e sempre gostei dele desde o início, a forma como ele conseguiu. É evidente que hoje não é o mesmo que era, tem mais maturidade. Ele hoje é, penso eu, analisando, é menos ácido. Não, nas conferências de imprensa está mais maduro, portanto, gera melhor isso, mas é evidente. Agora, a sabedoria dele,
aquilo que ele fez está lá. Eu penso que os treinadores mais velhos na formação são muito importantes. Às vezes, pequenos gestos, hoje em dia é tudo datas, não sei o quê. Mas é importante um treinador, se quer, a forma de bater a bola, a forma do corpo, pequenos pormenores que hoje não se liga muito, porque hoje esquece uma eficácia, tem que ser. O exercício é assim, o exercício tem que ser cumprido, mas às vezes não se explica pequenos gestos de mecânica que é importante, por exemplo, há jogadores que, vamos supor, vão bater um livro com 14 anos, analisar isso é engraçado. E o jogador vai marcar o livro e que falhou. A primeira coisa que muitos jogadores fazem, e é um sinal negativo, no meu entender, é que põem a cabeça no chão, olham para o chão, não põem, falhou, vamos partir para outra. Estes pequenos detalhes influenciam muito naquilo que é, onde é que o jogador pode chegar mais tarde. E isso ainda não há, enfim, há pouca preocupação. Falou aí, eu tinha aqui esta pergunta preparada. Falou aí de Artur Jorge. Artur Jorge, percurso ímpar no futebol português, com experiências lá fora, onde também teve um currículo vasto. Acha que o futebol português fez justiça ao treinador Artur Jorge? Ele sai chamuscado no universo benfiquista pela experiência que teve no Benfica. E depois também não lhe corre bem ali como selecionador nacional, mas não deixou de ser um treinador que foi campeão europeu pelo Futebol Clube do Porto, primeiro título europeu do Futebol Clube do Porto, campeão europeu. Campeão mundial. Exatamente, campeão mundial. E de certa forma, eu também dá uma ideia que ele afastou-se, e não o conheço, não o conheci, portanto não posso dizer isto com certeza, mas dá-me a ideia que ele se afastou também um pouco do mundo do futebol, mas também dá-me a ideia que Portugal não lhe fez se calhar a justiça e as honras que devia. O Artur, eu conheci-o muito bem e penso um bocadinho assim também. O Artur era uma pessoa um bocadinho fora da caixa. Em que sentido? Vem para o Benfica para jogar da Académica, portanto tem um curso superior. Isso não é uma coisa, enfim, não era uma coisa valorizada nas pessoas. O menino queque, o menino estudante, não sei o quê, e o Artur tinha o seu feitio. É um tipo que escreveu um livro de poesia, por exemplo, foi tirar o curso à RDA, portanto na altura era muito, portanto, foi o primeiro treinador que eu me lembro de vir lá de fora fresquinho, portanto, ideias ótimas, entrou muito bem, tinha um discurso diferente. O Artur tinha um discurso completamente diferente. Não era uma pessoa de grandes... tinha uma timidez muito grande. Ele não era uma pessoa de aparecer muito. Não procurava as luzes da ribalta. Era um treinador muito metido com ele próprio. Portanto, enquanto toda a gente ouvia, sei lá, a música normal, portuguesa ou estrangeira, o Artur ouvia, por exemplo, jazz. Só ouvia jazz. E deu uma entrevista a dizer que via os jogos sem ouvir os comentadores, ouvia jazz. Portanto, este tipo de coisas, numa sociedade que não é tão evoluída intelectualmente, cria aqui uma barreira. Pronto, é diferente, é um filósofo, é isto. Agora, onde eu senti que houve um grande ostracismo ao Artur foi quando ele foi operado e a partir daí tudo que era errado era a cabeça. Ficou mal da cabeça, operaram, não está em condições. E, portanto, ele foi-se afastando. Depois há problemas pessoais, a mulher dele morreu, quando ele estava em Paris, ou estava com um cancro terminal, e portanto ele nunca partilhou as suas dores, as suas alegrias, ele não partilhava com muita gente, portanto, e foi-se envolvendo. E como sabem, em termos de estruturas emocionais, nós temos tendência para fugir, para nos resguardar, como há muitos animais quando querem morrer vão para uma zona quieta e morrem quietos. Portanto, isso acontece muito no mundo animal. E o Artur foi-se fechando, foi-se afastando. Não é de polémicas, ele não era de grandes discussões, de ir à luta com os presidentes. Portanto, foi uma pessoa que... Portanto, eu compreendo a pergunta, mas que por ele próprio se foi afastando e pronto, e ficou no mundo dele. Eu ainda acompanhei muitas vezes, porque ele tinha uma casa no Algarve, ainda acompanhei muitas vezes, e o Artur dizia não tinha saudades desse, digamos, da forma como galopante, como a exigência. Eu lembro que ele treinou uma equipa em Paris, que foi o Créteil, no final da carreira.
E pronto, ele já dizia, pá, já não tenho muita paciência para isto, para o público que insulta atrás do banco e tudo isso. E ao mesmo tempo foi um pretexto para as pessoas também dizerem que ele, enfim, esquecerem-se um bocado do que é que o Arthur fez, e tem uma importância muito grande em Portugal. Ora, vamos então aqui falar um pouco da carreira do Mister. Começou no Estoril, foi para o Benfica. Falo-me desses tempos e conto-me lá, porque eu li, talvez ver na Tribuna do Expresso, que volta a salientar trabalhos espetaculares que podem ser lidos lá. Este é um deles, entrevistas. É verdade que não foi para o Sporting porque não quis cortar o cabelo. Isto nos escalões de formação. Eu tive a sorte de, para enquadrar, eu sou benfiquista desde, enfim, eu era académica, era e sou, gosto, pronto, por questões familiares, era o clube de estudantes, enfim, mas quando o Benfica é campeão da Europa, a segunda vez, eu acho que é em 62, eu passava férias na Ericeira e por coincidência na barraca ao nosso lado, onde eu estou, de praia, estava o Zé Águas com uma perna partida. E nós, como somos miúdos, o que é que queremos? Chamar a atenção da vedeta, né? Seja da música, seja do futebol. Então tínhamos uma bola e dávamos, como o Zé Águas era muito bom de cabeça, fazíamos um cabeceamento, mas sempre para a bola ia parar à zona dele. E ele atirava-nos para nós. Eu saí dessas férias, comprei uma camisola do Benfica, ia para o colégio com a minha camisola do Benfica e tive a sorte de estar num colégio, que era o Colégio São João de Brito, na altura, tinha 6 campos de futebol pelados, e onde eu fui evoluindo e comecei a jogar aí. Eu não jogava futebol, aos 7 anos não jogava, mas a partir do momento que tive com o Zé Águas comecei a querer, e como era muito alto, dava umas cabeçadas e comecei a gostar cada vez mais disso e quis jogar. O meu pai não deixou, portanto quando cheguei aos 13, 14 anos tinha um convite da académica, não era longe. E depois o meu pai disse, pá, mas o futebol, tens os estudos, a guerra colonial, se falhares um ano vais recrutado logo para a guerra, porque eu ou ia para o oficial, ou então se falhasse os estudos, aos 19 anos podia ir bater com as costas em África, não é? E o meu pai disse, pá, os estudos em primeiro, não sei o quê, e depois vou para o Colégio Manuel Bernardes e digo ao meu pai que tenha um convite, porque no Colégio São João de Brito eu tinha o Mário Lino como treinador da equipa de 15 anos ou de 6, e ele quis-me levar para o Sporting. O meu pai não deixava, até que eu disse, fui lá fazer um treino às escondidas, depois só o meu pai, e o meu pai aí disse, pá, com uma promessa, se tiveres negativas, sais. E eu lá fui ao Sporting, e quando era preciso assinar as fichas, porque eu era menor, a ficha de inscrição. Quando acontece isso, apresento no Sporting com a ficha, todo contente, bate à porta e há um dirigente chamado Borges Leal que olha para mim, o que é que quer? Eu tenho aqui a ficha. E a primeira coisa que ele me diz é, você com esse cabelo não tem que cortar o cabelo. Porque o meu pai já me tinha avisado, se é malta, pá, depois está uma conta de ti, fazem o que querem e tal. E eu já tinha uma personalidade engraçada, então não corto o cabelo. O meu pai não manda cortar, você também não. E de vez corto-me embora. E depois tenho o Manel Aroca, que está comigo no Colégio Manuel Bernardes, que me leva para o Estoril. Vem para... mas o Estoril é muito longe, eu vivia na Alameda de Linhas Torres, é muito longe, como é que eu venho? Tenho aulas às 8 da manhã com ele. E eu disse, dormes em minha casa. E só se treinava à terça e à quinta, e jogava só domingo. Eu disse, então está bem, à terça-feira e à quinta eu dormi em tua casa, e vinha de comboio, apanhámos e vinha para as aulas. E é aí que eu começo e faço um jogo contra o Benfica, perdemos 3-2, eu marco os 2 golos, e sou convidado para ir para o Benfica. Portanto, a minha história é esta. Faço o Estoril, juvenis e júniores na mesma época. O meu pai não me deixou jogar nos séniores, porque eles queriam que eu jogasse nos séniores ainda juvenil. Mas o meu pai disse, vão-te matar, vão-te matar, porque o meu pai via os jogos, não é? E não havia cartões amarelos. Ele levava pancada por todo lado, caías, todo esfolado. E então, quando veio o convite do Benfica, nem hesitei. Comecei e realizei um grande sonho, não é? Jogar no Benfica. Como é que é treinado a formação? E posso estar aqui equivocado, com nomes como Rui Jordão, Shell, João Alves. Treinou com estes jogadores ou não? Eles são da época anterior à minha. Sim. Só o Shell é que depois passou, porque o Shell tinha idade para jogar em júniores. Eu acho que o Benfica já estava muito avançado, tal como, enfim, o Benfica, o Sporting, o Porto. Mas o Benfica, nessa altura,
eu treinei com eles todos, com o Jordão, que gostava imenso dele, o Alves, todos esses acompanhei, mas eu fui à seleção de júniores, nessa altura, aos treinos, não fui para o jogo, mas ainda juvenil fui à seleção de júniores e nunca mais me esqueci, treinei com eles todos, com esses jogadores todos. Depois no Benfica era tão grande o plantel que quando se via sénior, havia muito aquela ideia de à quinta-feira sempre treino conjunto, 11 contra 11, equipados e não sei o quê, e esses que mencionou, eu, o Shell, o Pedroto, nós ficávamos de fora, nem sequer nesse dia praticamente não treinávamos, porque havia tanta categoria. Quando há a mini-copa no Brasil, Portugal vai ao Brasil, haviam 10 do Benfica a jogar titulares e um do Sporting, que era o Fernando Pérez. Portanto, o Benfica dominava praticamente todo o panorama. Foi aí que treinou com o Fernando Santos ou foi no Estoril? O Fernando Santos vive no Benfica com ele era mais novo que eu um ano, portanto jogou com o meu irmão também jogou no Benfica, e depois no Estoril estive com ele também. Portanto, o Fernando é engraçado, nunca na vida vou deixar o meu emprego para ser treinador ou qualquer coisa, que ele trabalhava no Hotel Palace, e depois foi para o Estrela da Amadora, o Estoril, e depois para o Porto, e pronto, e faz a carreira dele. Faz uma carreira também extraordinária. Ótima, campeão da Europa. Campeão da Europa. Também, lá está, também algo refém fica refém dos resultados depois que ficam. Vai ser sempre um campeão europeu, mas depois as pessoas só se lembram da última imagem, não é? Sim. Não, é um bocadinho normal. Ele foi sempre considerado um engenheiro, porque ele tirou um curso na altura de engenheiro técnico. E esta questão dos resultados, hoje em dia, por exemplo, eu pego na Seleção Nacional e no fundo fico muito feliz de ver tanto o Queiroz como o Bino campeões do mundo. É muito bom para nós portugueses. Fomos campeões da Europa com o Fernando Santos, fomos a melhor classificação de sempre no Mundial em 66, com o famoso jogo do Eusébio com a Coreia. Havia ali era uma mistura de Manuel Luís Afonso, que era selecionador, e o Otto Glória, que era treinador. Mas pronto, ok, eu acho que é muito importante as nossas raízes serem, embora o mundo hoje vá buscar treinadores e jogadores de um lado e do outro, esta identidade nacional é ótima. Portanto, eu hoje vejo o Martínez, não tenho nada contra o Martínez, mas gostaria, com esta seleção, eu acho que há dezenas de treinadores em Portugal que a qualificação para o Mundial eles também lá chegavam. E os êxitos com esta seleção, pronto, escolheu-se um treinador espanhol, mas no fundo os grandes sucessos do futebol português a nível e este trabalho todo de formação é tudo made in Portugal. Tu porque é que acha que foi a escolha do Martínez? Sei, ele esteve na Bélgica, eu estava lá também, estive lá a trabalhar na altura dele, e as críticas que fazem ao Martínez aqui faziam na Bélgica. A Bélgica teve a melhor geração de sempre da Bélgica, foi o Martínez que a treinou. E muitos jogadores dizem, não, tínhamos a obrigação de ter feito muito mais. Eu acho que ele é um treinador muito de consensos, não é de rupturas, é de consensos, é simpático no sentido de não há conflitos, você não vê conflitos com ele, com os jogadores, e por isso... Mas tem algumas ideias disruptivas a nível de sim, modelo de jogo, do sistema tático que usa. Sim, por exemplo, eu não percebi, enfim, o treinador é treinador e eu nunca gosto de estar a falar... Sai bem, é um gênio, não é? Sim, mas por exemplo, o jogo que ele fez, está a pôr o João Neves, que joga no Paris Saint-Germain muito bem, como médio, com o Vitinha, estar a arranjar uma posição para o João quase como extremo, para depois... Acho que às vezes ele toma decisões que quer agradar a todos ou não quer desagradar a alguém. Pronto, não o conheço pessoalmente, mas o que eu estou a dizer é que, como português, gostava de esta seleção treinada por um português e fosse realmente, enfim, o mais longe possível, porque o sonho agora é passar o Mundial de 66. E pronto, eu acho que Portugal nos jogos mais difíceis, por exemplo, nós ganhamos a Taça das Nações, mas o Ronaldo marcou 2 golos e foram decisivos, mas o jogador mais decisivo de Portugal, realmente por ele, foi o Nuno Mendes. O Nuno Mendes faz aquelas jogadas do outro mundo. Portanto, nós vivemos muito, temos uma equipa excepcional, nós fazemos 2 equipas praticamente, temos uma equipa excepcional que resolve muita coisa por eles. Não vejo grandes conteúdos diferentes numa seleção, que é sempre diferente de um clube.
Mas pronto, foi a escolha, nós como portugueses temos de estar a apoiar isso. Falámos em idades quando falávamos de treinadores. Agora aqui a questão que se fala muito é que agora Portugal goleou a Arménia daquela maneira, voltou a uma goleada e curiosamente a outra goleada também não tinha Cristiano Ronaldo em campo. Cristiano Ronaldo continua, apesar da idade, a ser imprescindível na seleção. É um jogador de seleção ou já não tem lugar na seleção? Eu acho que o Ronaldo, imprescindível a sua influência junto digamos, do seu carisma, é imprescindível para a seleção, no sentido, por exemplo, tudo o que é contratos da seleção, tudo o que está à volta e que gira, é incontornável o Cristiano Ronaldo. Em termos desportivos, eu penso que ele continua a ser um jogador extraordinário dentro da área, extraordinário, portanto, digamos, a colocação dele na área, ele é um matador, e poderia ser, no meu entender, podia ser um jogador extremamente mais útil, se calhar, à própria seleção, se às vezes pudesse não começar um jogo e fresco, apanhar aqueles últimos 20, 25 minutos, meia hora, portanto, porque o Ronaldo não é um jogador que defende muito, portanto, Portugal tem um déficit nesse aspecto de pressão, a pressão alta é muito difícil de fazer corretamente. Se tiver Gonçalo Ramos, por exemplo, é completamente diferente, não é? Nesse aspecto é extraordinário. Agora, é um jogador que tem um respeito enorme mundial, é um orgulho para nós termos um Cristiano, mas as decisões dele, ele quer, às vezes está, e percebe, é humano, ele quer bater recordes, que os vai bater, é normal, mas muitas vezes ele tem que estar mais preocupado. Pronto, eu acredito que ele quer jogar o Mundial, acredito que ele quer bater o recorde de jogos na seleção, acredito que quer marcar mais golos, tudo isso está lá, e a ambição dele é impressionante, e o que fez por nós em Portugal é fabuloso. No mundo, o nosso grande embaixador, em qualquer região da Índia, eu só via coisas do Ronaldo. Agora, acho que às vezes a gestão dele para o jogo, e a pergunta que fez é uma pergunta que muita gente observa, sem o Ronaldo parece que a equipa às vezes joga mais solta, e marcou 10 num jogo, marcou 9 no outro, portanto, porque há uma libertação, porque se reparar, toda a gente na seleção joga muito para que o Ronaldo possa marcar, ou seja, livre, ou seja penaltis, mas pronto, é aquilo que há. É uma dor de cabeça para Roberto Martínez. Aliás, eu penso como treinador é muito difícil alguém chegar ali gerir esta situação. E gerir essa situação. É difícil, percebe? Aliás, o Ronaldo, o que é que fez o Roberto Martínez quando veio para Portugal e assinou o contrato com a Federação? Qual foi a primeira medida que ele fez? Foi meter-se num avião, foi à Arábia falar com o Cristiano. Portanto, um bocadinho como o Montenegro, quando se pôs o primeiro-ministro à meia-noite, pumba, foi falar com o Van der Leyen. É um bocado isto, quer dizer, de repente ali é que está o poder. E se reflete logo, vê-se que há uma grande conivência, uma grande intimidade do Ronaldo com o Martínez, mas o Ronaldo tem coisas positivas que poderiam ser aproveitadas, se calhar melhor. Mas isso, quem lá está, é que sabe e pronto. Não... Vamos voltar aqui à carreira do Mister. Treinar com o Eusébio. Treinar com o Eusébio foi realmente... E diz bem, treinar com o Eusébio, porque às vezes no treino nós temos a noção ainda maior do que é a qualidade de um jogador. Eu tenho pena, só joguei com o Eusébio na equipa de reservas, que havia um campeonato de reservas e às vezes o Eusébio jogava, ou quando vinha de uma lesão, e joguei com ele uma ou duas vezes agora. Não tive o prazer de jogar para mim na equipa principal do Benfica com ele, mas treinar com ele é uma dádiva, realmente aquilo que ele mostrava nos treinos, não é? Era um fora de série. Qual foi o treinador? Eu por acaso sei, já li, mas quero perguntar-me aqui, qual foi o treinador que o mais marcou na sua carreira como jogador? Da forma como o que me marcou mais de todos foi o Ernst Happel. Porquê? De longe não há. O Happel treinava em 79, 80, treinava já da forma que hoje se fala. Só que eu não percebia na altura. Eu tenho os treinos todos dele durante 2 anos. Apontava tudo, vinha fresquinho
do ISEF, e portanto queria perceber o treino e não o percebia. Não percebia, porque treinei sempre de uma forma completamente diferente. Tive muito medo quando fui para a Bélgica, porque havia muito aquela ideia que Portugal, nos jogos com Bélgica, Alemanha, França e tal, estava sempre em inferioridade, e havia um complexo de inferioridade em relação a essas equipas. Eu lembro do Ângelo, que foi meu treinador no Júnior. Fomos para um torneio em La Croix e outro em Viarejo, e os jogadores naquela altura, mesmo o físico dos jogadores, eram completamente diferente do nosso. Eu tinha mais o físico deles, não era muito alto, não havia jogadores com o meu enfim, havia o Zé Torres, mas não havia jogadores com a minha complexão física, por exemplo, a jogarem juvenis. Eu já era assim alto, não era mais magrito, mas era muito grande, e chamavam-me até, como me chamo Norton, diziam que eu era americano, ou que era inglês, ou que era sueco, ou não sei o quê. Mas o que é importante naquela altura é que o Apple conseguia fazer os treinos. Eu fui para a Bélgica cheio de medo, não queria ir, porque eu disse, aqui já corro imenso, treinos na areia, treinos no pinhal, portanto era só físico. Se eles correm mais que nós, é porque treinam melhor que nós, e se calhar correm mais do que nós nos treinos. Mas não, era tudo como agora, jogos reduzidos, muito trabalho tático, e de repente eu sentia-me num paraíso, e fiz-me jogador muito à conta disso, porque à conta de ir para a Bélgica vou à Seleção Nacional com 27 anos, e pronto, e depois fui titular ali com 5 ou 6 jogos, mas tudo, e fui considerado pela imprensa portuguesa, na altura a Gazeta dos Esportes, o Record e a Bola, como jogador no Portimonense. Fui o primeiro avançado a ganhar prémios do melhor jogador em cada um destes jornais, de prémio de regularidade, porque isso ganhei na Bélgica. E realmente o Apple foi o treinador menos comunicativo que eu tive, porque não era um tipo simpático, mas foi o treinador que me ensinou mais. Depois tive o Arthur Jorge, que era um treinador já também muito com ideias que não havia em Portugal. Quando eu apanhei o Arthur Jorge, no segundo ano eu veio para o Belenenses, depois fui para o Portimonense. E como é uma teorias completamente diferentes, com uma análise, uma aproximação extraordinária de conversa, de diálogo, de treino, era tudo com bola. Portanto, a gente tinha treinos, muitas vezes nem havia bola. Quer dizer, fazer um treino de futebol é como diz o Mourinho, um pianista treina a tocar piano, não é correr à volta do piano. E nós íamos de manhã correr para a praia, à tarde correr para o Pinhal. Parecíamos atletas de alta competição de atletismo. E por isso estes dois em Portugal. Agora tive outros treinadores portugueses que nós aprendemos sempre, mesmo dentro do negativo, nós aprendemos sempre. Tive, por exemplo, o Ângelo, foi muito importante para mim, porque ajudou-me sempre nos estudos. Ângelo, bicampeão europeu. O Ângelo, bicampeão europeu, foi meu treinador de júniores no Benfica. Ajudou-me. Norton, os estudos é importante e não sei o quê. O Cabrita, também ligado ao Benfica, treinou-me na Amadora, foi sempre impecável comigo no aspecto de me ajudar, pronto, na necessidade e tudo, no diálogo, até em conselhos, ele falava muito comigo. O Artur Santos, também campeão da Europa Benfica, foi meu treinador no Atlético, excepcional. Luís, os estudos é que é importante. Os estudos é que é importante. Portanto, eu precisava de estudar e formei-me porque consegui ter treinadores que me ajudaram também. E o António Medeiros. O António Medeiros foi outra pessoa excepcional. E depois houve outros treinadores que tinham características humanas, porque a gente às vezes vê o homem, vê o treinador no treino, mas vê aquele que se preocupa com as nossas partes também emocionais, que nos ajudam. E nesse aspecto, a maior parte dos treinadores eu tenho um reconhecimento grande, mesmo aqueles que eu não gostava muito, então no final da minha carreira já não percebia. Portanto, estava muito à frente em termos de pensamento e do que era o treino, para estar a suportar treinos que eram contra tudo aquilo que é complicado, mas não podia dizer nada, eu não era treinador. E é engraçado que eu começo a treinar no Atlético, eles queriam até que eu fosse jogador-treinador, mas eu não sou treinador, e por exemplo, a época começa e no Atlético diz, mister, então primeira semana como é que quer fazer? Eu quer ter relva. A relva está em tratamento. Então onde é que treinamos? Nas rampas de Alcântara, que vai para o estádio da Tapadinha. Eu não faço isso. Portanto, obriguei-os a ter alugarem um campo no Estádio Nacional, era bola todos os dias. E pronto. E todas as equipas que eu treinei, independentemente do escalão, independentemente dos resultados, todas elas
tinha um bom contacto com a bola, uma boa organização de jogo. Os resultados, pronto, são mais aleatórios, não é? Perde-se, ganha-se. Eu nunca tive equipas para ser campeão, parte nenhuma. Mesmo no Benfica B era formação. O Luís Filipe queria que a equipa não descesse divisão, porque no projeto anterior da equipa B o Benfica desceu e o Sporting também, porque jogar na divisão de honra com os jogadores de 17 anos não é fácil. Sim, curiosamente, neste momento estão duas equipas B, no momento em que falamos, estamos em zona de despromoção. Benfica e o Porto. Benfica e o Porto. Pois, mas não é fácil, é formação, são camadas diferentes de jovens, o Benfica tem sub-23, tem júniores. Agora, eu acredito muito no treino, acredito muito que há uma parte invisível que é canalizar o jogador para a sua melhor posição, para a forma melhor de jogar, para o coletivo. Pronto, eu isso fui aprendendo, agora não há ninguém invencível. Há treinadores que conseguem, por exemplo, o futebol hoje está muito influenciado pelo Guardiola. E alguém disse que o Guardiola tinha estragado o futebol pela forma como joga. Mas o Guardiola, eu acho que foi um pioneiro também numa certa forma de jogar. Só que toda a gente hoje começa a jogar com o guarda-redes, quer dizer, o futebol hoje robotizou-se muito. Eu às vezes chego aos 25 minutos de jogo, aos 30 minutos ao primeiro remate enquadrado à baliza. Porque o que me parece é que quase todas as equipas jogam para não perder. E o objetivo do futebol é ganhar, é marcar golos, não é não sofrer. Eu tive essa conversa com o último conversa que aqui esteve, foi o Blessing Lumoeno, treinador de futebol, e falávamos aqui do treinador estar a matar o jogo com a necessidade de controlo. Não é? E o Guardiola traz um pouco esse controle. Se eu tenho bola, não ando a defender, não estou a defender. Tenho a bola, estou a controlar o jogo. Estou a descansar com bola. E de certa forma perdeu-se essa objetividade, porque a equipa de Guardiola tem essa objetividade, apesar de tiki-taka e de controle, tem jogadores para chegar lá à frente com rapidez. Outras não têm, mas insistem nesse mecanismo. Nem qualidade, insistem nesse mecanismo de controle do jogo, que é andar com ela de um lado para o outro, passar, e o jogo acaba por... E hoje em dia, com as redes sociais, com o telemóvel, a atenção ao jogo por parte do espectador é completamente diferente, e eu não sei se isso não está a ajudar a tornar o jogo desinteressante. Eu acho que o futebol é difícil mudar regras. Eu, por exemplo, tenho uma coisa engraçada, mas por mim, influenciado pelo Apple, que é, o Apple era um treinador que dizia, Norton, quando perdemos a bola, defendes até o meio campo, depois não voltas mais para trás. Na altura que fazia-se, o Standard marcou 100 e tal golos, foi um recorde no Standard, na altura, e ele dizia, não te preocupes, mas o lateral depois sobe, que eu jogava muito nas faixas extremo-direito, extremo-esquerdo, não importa, quando eles perderem a bola, ele tem que vir correr atrás de ti. Portanto, ele dizia muito isso. E os treinos, nós fazíamos muitos treinos, por exemplo, quando passávamos o meio campo, não podíamos voltar a passar a bola para trás. Um bocado as leis do handball e do o basquetebol também. Não se passa para trás. O basquetebol tem um tempo para terminar a jogada, portanto, tornar isto mais rico do ponto de vista que tem que terminar a jogada. Portanto, só podes, quando há um passo para trás, tem que haver um passo para a frente, por exemplo. E nós tínhamos... O Standard jogava um futebol maravilhoso do ponto de vista... O estádio estava sempre cheio, com o último classificado, com o primeiro estava sempre cheio. Porquê? Porque era espetáculo. Hoje vejo muitos jogos que podem ser muito ricos do ponto de vista tático, mas que o treinador chega ao fim, voltámos a não sofrer golos, conseguimos ter a bola várias vezes 1 minuto nos pés, está bem, mas eu prefiro perder a bola em 10 vezes que tente. Posso perder 5 vezes, ou 6, mas as 4 que passam posso marcar um golo. Portanto, a minha filosofia é toda ofensiva. És romântico. Não, eu como espectador não vejo um jogo do futebol italiano, não tenho paciência para aquilo. E dizem, taticamente é muito rico. Eu como espectador quero ver golos. Por isso é que havia sempre essa conversa por causa do hóquei sobre o gelo, que é espetacular, ataca, defende, é uma velocidade enorme, e o hóquei patins, que era mais o hóquei normal. Que nós hoje fala-se muito mais da tática e do... É muito rico taticamente, obviamente, daquele grande gol que
que aquele jogador marcou de fora da área, ou aquela finta. Eu lembro de ser miúdo e o que nós falávamos na rua depois do jogo era a finta. A vírgula que o fenómeno deu. E hoje em dia fala-se muito mais daquilo que é a componente tática do jogo e o que é externo ao jogo, e ainda se fala mais, do que provavelmente daquilo que é o que leva as pessoas ao estádio. A riqueza, exatamente. A imprevisibilidade, que é uma coisa que eu sempre... A criatividade, a imprevisibilidade, o jogar para a baliza. Por exemplo, o Guardiola faz esse tipo de ações, desequilibra as equipas contrárias pela posse de bola, conseguiu ser campeão com anões na frente, como o argentino, como é que ele se chama? Messi. O Messi? O Messi, mas no Barcelona. Sim. Mas no Manchester City ele sim. tinha o Agüero, o Silva. Tinha jogadores pequeninos. E hoje em dia mudou um bocadinho, porque eu muitas vezes criticava a equipa do Manchester City tem dificuldade em marcar gols aéreos. Tinha grande dificuldade. Agora tem o Haaland, portanto o Haaland resolve ali muito, porque é realmente o 9 que está ali. Mas... E havia muita gente que não acreditava que o Haaland tivesse sucesso no City do Guardiola, né? Por isso mesmo. Pois, mas ele vai buscar, mas ele o Guardiola é muito esperto, é uma pessoa muito inteligente, que conseguiu, aliás, basta ver o ano sabático que ele faz, em que vai para Nova Iorque, e em Nova Iorque a pessoa com quem ele estava mais era aquele campeão do mundo, Kasparov, do xadrez. Portanto, ele analisa, foi para o México um ano para aprender, portanto, ele foi ver várias nuances do futebol, e isso é muito importante. Agora, chegar ao fim de um jogo, quantos remates à baliza? Há equipas que enquadrados fazem 1 ou 2. Eu acho que isto é pobre em termos de espetáculo. Em termos de treinador, os treinadores jogam para não perder, porque quando perdem 2 jogos vão para a rua. Portanto, eu acho que há aqui um vício que, por exemplo, eu adoro ver jogar o Bayern Munique. Gosto, porque o Bayern Munique é sempre para ganhar, é sempre para jogar com ofensivo. As pessoas dizem que o futebol holandês é um futebol defendem mal, porque eles sofrem muitos gols, mas marcam muitos. Mas isso é espetáculo. E, portanto, nós gostamos de ver essa qualidade de jogo, como havia antigamente. A equipa começava a bola de saída, começava logo para jogar. Agora, a bola de saída, muitas vezes, ao fim do minuto, ainda não saiu do próprio meio campo de quem saiu com a bola e perdem a bola. Portanto, então não é melhor... Há equipas que metem uma bola mais direta, o jogo de cabeça, ganham um canto, ganham mas dá uma tónica para o público, estes querem ganhar o jogo. Aqui não, bola para trás, põe o pé em cima da bola, olha para a bola, olha para a esquerda, para a direita, mete ali. Estão ali, eu acho que se perdeu, portanto, hoje praticamente toda a gente joga assim, porque tem analistas, tem isto, tem aquilo, tem estatísticas, e joga-se um bocadinho para isso. Porque o que é espetacular, por isso mesmo o futebol africano, toda a gente falava da magia do futebol africano, com muitos treinadores portanto, europeus ou enfim, fora da África, também entrou um bocado nisso. E o que é que a África tinha de bom? Eles eram um bocadinho a defender, eram um bocado maus, os equilíbrios da equipa eram... Agora, quando tinham a bola, aquilo era uma magia. E a gente via... Eu comentei muitas vezes a CAN, e realmente eles fazem coisas extraordinárias. E em África 50 mil espectadores batem palmas, por exemplo, um túnel ou uma bola passa por um lado, vai para o outro, e eu acho que isso é a festa do futebol. Podem-me chamar romântico, antiquado, o que quiserem, só que ir ao futebol é como nós irmos ver a Fórmula 1 ou irmos ver o campeonato de ralis ou vermos um jogo de voleibol. É para ganhar, não é para ver se não se perde. Fale-me lá do seu maior arrependimento no futebol e se de facto ser um homem de palavra o prejudicou quando não pode ir, né, pela sua ética, até, quando não pode ir para o Benfica. Estamos a falar de sénior já, não é? Já no 28, ou mais novo? Tinha 28. Tinha 28. Foi, na altura, não me fez confusão nenhuma quando tomei a decisão, porque achei natural. Achei natural por mim próprio, da forma como fui educado e os valores que tinha, foi normal. Depois, confesso-lhe que ao longo da vida pensei muitas vezes nisso. E pensei muitas vezes o que é que eu perdi em termos desportivos, sobretudo desportivos. Na altura não medi bem, se calhar, a dimensão daquele meu não ao Benfica. E como deve calcular, era benfiquista e a coisa que eu mais queria era jogar, e já referi,
jogar na equipa principal do Benfica. O que é que acontece? Acontece que foi um período que eu tenho, eu acho que é a entrada do Pinto da Costa no Porto. Tenho um convite, um intermediário do Porto veio falar comigo a Portimão na altura, em nome do Pinto da Costa. Fazem-me uma proposta bastante boa para a altura, mas foram extremamente corretos comigo, porque disseram-me, isto só é possível, podemos chegar a um acordo consigo, mas fica sem acordo se nós conseguirmos ir buscar o Fernando Gomes ao Rijon, que é a nossa prioridade. Portanto, o Fernando Gomes do Porto, portanto, melhor marcador em Portugal, foi para o Rijon e queria voltar, mas era preciso pagar, e eles não tinham, estavam a ver se arranjavam ali um compromisso, mas não tinham dinheiro para os dois. Eu sei, pá, gostávamos muito, mas ou bem você ou bem o Fernando, mas o Fernando é a prioridade. Mas eu fiquei com os números, fiquei com a conversa, e eles disseram, quando o Fernando Gomes veio para o Porto, disseram, gostava muito, talvez noutra altura, mas a gente vai buscar o Fernando Gomes. E eu jogava no Portimonense com o Delgado. E nesse ano tinha ido à Seleção Nacional 4 vezes, ou 5 vezes. E eu sabia quanto é que o Delgado ia ganhar para o Benfica. Era guarda-redes, mas ia para suplente do Bento. Seria um segundo, terceiro guarda-redes do Benfica. E o Fernando Martins, na altura, tinha um hábito que era oferecer aos jogadores um apartamento nas Olaias e um salário baixo e muito, muito bons prémios. Ele foi sempre conhecido por pagar bons prémios. Só que a base, eu era titular da Seleção Nacional, e não aceitei a proposta e pedi, abaixo do que o Porto me tinha, era o meu número de referência para uma equipa grande, e pedi um bocadinho mais do que aquilo que o Benfica me oferecia. O Fernando Martins disse não, e deu-me, só vem por estes números. Mas pôs-me uma coisa à frente que eu na altura não medi, e isso foi talvez um erro meu. Ele oferecia-me contrato de 4 anos, mantia para os 32, e reconversão, se eu quisesse, se não jogasse mais, ficar nos quadros do Benfica, como ficou o Shell, por exemplo, na funções de treinador, ou jovem, não sei o quê. Eu disse, olha, não aceito, portanto eu quero isto, e se não me oferecer, pronto, eu fico no Portimonense. Ao Artur Jorge, que era o meu treinador, e ao Manuel João, eu disse, eles deixavam-me ir para o Benfica, sem pedir nada, porque achavam que era bom para mim, mas disseram, a gente tem que saber se vais ou não vais. E então eu disse ao Benfica, olha, no dia 15 de julho, eu apresento nos treinos. Até lá, ainda faltavam 2 semanas, se vocês podemos chegar a um acordo. Mas se eu for treinar no Portimonense, não apresentar, não, fico lá. E foi o que se passou. Quando eu vou para o Portimonense, faço o treino primeiro, e quando acaba o treino tenho o meu pai a ligar-me a dizer, Luís, o Benfica ligou e aceitam as tuas propostas. Eu disse, pai, não vou. Passou-se isto assim, toda a gente me chamou todos os nomes possíveis e imaginários, e eu só tenho a noção disto quando o Benfica, nesse ano, que é o primeiro ano do Eriksson, vai à final da Taça UEFA, e o jogo é contra o Anderlecht. Eu aí percebi tudo, porque eu gostava de jogar contra os belgas e contra o Anderlecht, do Lozano, do Chifo, e era uma hipótese única, não é? E o Benfica foi por um triz que não ganhou, portanto aquilo foi próximo. E pronto, e fiquei sempre com isso marcado, porque a época seguinte eu tenho uma lesão grave, fico 3 meses sem jogar, fui operado. E depois há o europeu também, não é? Depois o europeu, sim, foi tudo ao mesmo tempo. Depois ainda consigo, quando vim para o Belenenses, ainda consegui ia ser convocado, os pré-convocados dos 30 para o Mundial do México, 86, estava lá. Na final da Taça Portugal contra o Benfica, levei uma jogada com o Veloso, partiu o nariz, fiquei todo negro, tive que sair, e a convocatória saía 2 dias depois e era ida para o México. Portanto, são dois aspectos, são diferentes, mas a do Benfica depois gostou muito, fiquei sempre a digerir, e a do México também. Portanto, apesar do saltilho e daquilo tudo, gostava de ter ido lá ao México. Agora, isto é ver a parte vazia, mas também tem que se ver a parte do copo cheio, não é? Se a gente pensar assim, se eu tivesse ido por ali, qual seria a minha vida? E a vida que eu tenho de família e tudo, sei lá.
eu privilegio muito também a parte emocional, a minha saúde mental, e, portanto, eu não tenho tristeza, portanto, estamos a falar de aspectos esportivos, mas pronto, não, sei lá, se podia vir partir uma perna, tinha uma operação não sei o quê, ligamentos, podia-me ter acontecido alguma coisa diferente. Felizmente consegui continuar a jogar, consegui fazer a minha vida, e pronto, e são decisões que se tomam, mas é uma decisão que hoje, se calhar pelo mundo em que vivemos, se calhar teria pensado duas vezes, quer dizer, o Manuel João, eu tudo, desculpem lá, mas eu prometi isto, mas eu peço, deixem sair, porque isto é uma oportunidade única. Mas nem sequer pensei nisso. Nem sequer pensei nisso. Pus isso em causa. Vamos dar aqui um salto no tempo, até porque já estamos com uma hora de conversa, e nós falávamos aqui em off sobre esse jogador que vou falar agora, que está, hoje fala-se muito dele, pelo do Rafa, que pode vir para o Benfica, pode não vir, não sabem como é que está, mas há aqui um triângulo: Besiktas, Rafa e Benfica. O Missa treinou a equipa B do Benfica no regresso das equipas B, e nós falávamos desse Feirense Benfica, que o Benfica foi ganhar a Santa Maria da Feira, onde aparece este jovem Rafa, que o Mister percebeu logo que ia dar jogador. Pergunto-lhe se esperava que o Rafa chegasse a este patamar, e se sentia, quando assumiu esse projeto da equipa B do Benfica, se sentia a responsabilidade de fazer o projeto resultar. Porque, lá está, tinham acabado as equipas B por alguma razão, mas esse ano voltam as equipas B, houve umas com mais sucesso do que outras, mas o Miss aceitou esse desafio de jogar com jovens jogadores, alguns de muito talento. Senti grande preocupação e prioridade do Luís Filipe Vieira, que, abre um parênteses, é uma pessoa, ou foi um presidente muito, muito interessado na formação e também responsável pela forma como a formação do Benfica deu o salto, porque para ele a prioridade era sempre a formação. Eu lembro que estava com o Carraço, estava com o João Tralhão, enfim, toda aquela gente, e ele punha muito: o Benfica tem que viver do talento da sua formação. Não se pode fazer uma academia onde se gasta milhões para depois não haver jogadores que subam à primeira categoria. Ele teve sempre isso presente. Um alimento dos jogadores jovens para a equipa A, que se cumpriu em grande parte com os jogadores que foram para a primeira categoria e que foram vendidos muito bem. A pressão aqui era não descer divisão e a obrigatoriedade de ter que jogar com um máximo de jogadores com a idade, enfim, júniores. Não é fácil. Uma segunda liga é uma segunda liga. E, portanto, jogar com o Bruno Varela, o Cancelo, o Lindelof, o Hélder Costa, sei lá, o André Gomes, todos estes jogadores tinham que ter cabimento nesse processo de crescimento. E foi um campeonato. Fábio Cardoso também, não? Fábio Cardoso também, exatamente. Portanto, eles foram todos para a Primeira Liga, para o estrangeiro, deram dinheiro bom para os cofres do Benfica, e o Benfica nesse campeonato ficou em 8º lugar, que é em 24 equipas, fomos a segunda equipa B, ficou o Sporting um bocadinho à nossa frente, mas nós jogámos com muitos jogadores, digamos, júniores. E pronto, e o projeto, só por isso, foi um bom, digamos, um bom início desse projeto para o futuro. O Nuno Santos estava nessa equipa? Quem? Nuno Santos. Ou foi no ano seguinte? Que agora está no Sporting. Só por curiosidade, porque faz ali a mesma geração. Não, mas não tive o Nuno Santos, talvez só fosse abaixo. Eu tinha a treinar connosco regularmente, ou várias vezes, o Renato Sanches, também o Renato Sanches, o Bernardo Silva, também treinou muitas vezes, porque nós à quarta-feira muitas vezes fazíamos jogos com equipas como, sei lá, o Alcostense, vinham jogar connosco, o Palmense, e o que é que fazíamos? Punhamos muitos dos jogadores que não estavam a jogar, ou que não tinham jogado no domingo, e outros das camadas jovens abaixo, para vê-los. E, portanto, foi um trabalho muito... Pronto, era profícuo, e eu gostei imenso desse trabalho, habituei-me, tanto que depois faço um projeto em África,
Antes tinha feito um projeto em África, com o Vitória Guimarães, para provar que o futebol dá dinheiro se não houver muita confusão intermediária. Isto é, a gente tem que apostar no futebol, nos jogadores, porque esse é que é o produto mais, digamos, de mais valias para quem não tem dinheiro. Portanto, a maior parte dos clubes não tem direitos de televisão, não dá para nada. Estamos a falar de segundas divisões e tudo para fazer um orçamento. Então, se for para a terceira e para a quarta, não tem. Receitas de bilheteira não dá. Há jogos que têm 300 espectadores pagantes ou 500. E merchandising também não. Porque, tirando 3 ou 4 clubes em Portugal, o merchandising praticamente não existe. Onde é que se pode ir buscar mais valias de um clube? É jogadores jovens com potencial, com talento portanto, que joguem aos 17 anos numa equipa titular. Ora, se muitas equipas o fazem a nível europeu, eu pergunto porque é que em Portugal às vezes não há 3 ou 4 jogadores em equipas, Primeira Liga, Segunda Liga. Por exemplo, há uma equipa que tem apresentado muitos jogadores jovens, por exemplo, que é o Famalicão. Tem vários jogadores. Pronto, e esses jogadores valem muito mais depois. Estão aí 2, o Amorim e o Gustavo de Sá, por exemplo, são 2 jogadores com 20, 21 anos. Mas começaram já jogam o ano passado e há 2 anos, e estão nas seleções portuguesas. Eu acho que esse é o caminho de quem quer, no fundo, fazer crescer, digamos, o seu potencial económico também. Agora, se investimos em salários grandes, com jogadores que é só de rendimento, e é preciso ter rendimento, mas não tem futuro para transferências. Aí também estamos de certa forma a tentar mudar a nossa mentalidade latina de ver as coisas no imediato e não ter aquela paciência necessária para projetos vingarem. Sim, quando se paga por um jogador, por exemplo, nós quando eu estive no Sporting fomos buscar um jogador que na altura foi muito criticado, custou $1 milhão, e foi a minha responsabilidade total, fui buscá-lo. Porque era queria um jogador de rendimento para que o Sporting pudesse ter, na altura, qualquer coisa de mais em termos ofensivos. E o treinador era o Josic. E o jogador vem, com 32 anos, que era o Acosta. O Josic usou 2 jogos. Como o Sporting deixou de ter hipótese de ir ao título, foi encostado. Como não jogou, o treinador que veio a seguir, o Matarazzi, nem contava com ele. Felizmente para o Sporting, por um lado, isso parece um bocado... coisas diferentes, felizmente foram eliminados por uma equipa escandinava na pré-eliminatória da Taça UEFA ou qualquer coisa, da Noruega ou da Suécia, não me lembro, que são equipas que como começam os campeonatos mais cedo é muito difícil defrontá-los nessa altura. Estamos nós no começo, eles já levam alguns jogos de campeonato. Como foram eliminados, o Matarazzi foi para a rua, veio o Inácio pega no Acosta e o Acosta dá o título ao Sporting em golos que marcou, ficou um herói e portanto hoje, falar do Acosta é dizer, ao fim de 17 anos fomos campeões, ou 18 anos, e o Acosta foi a figura principal do Sporting. Era um jogador que estava morto. Isto acontece muito no futebol. E foi o Mister que o foi buscar. O Acosta é a minha inteira responsabilidade. Eu na rua chamavam-me tudo, Sportinguista, às vezes me viam, foste buscar este jogador, meteste dinheiro ao bolso, aquelas coisas que a portuguesa que gosta muito. E o Acosta tornou-se um jogador imprescindível. E ainda hoje, quando se fala, lembram-se do Acosta. Há também que dar tempo ao tempo. As pessoas às vezes querem que um jogador só porque custou 10 milhões tem que ser logo ótimo na primeira época. Às vezes não é. Não se habituaram à alimentação, ao clima, aos jogadores, ao jogo, enfim, tudo. Às vezes o facto de estarem sozinhos fora do país deles, não é? Tive outro jogador que esteve sozinho aqui, que veio para cá com 18 anos. Também era caro na altura, foi caro para a coisa. Mas com 18 anos há uma margem grande de progressão, não é? Ter 25, 18 anos. E veio e jogou logo de início e depois... irregular, mas jogava um bocado fora da posição, como jogava na Argentina, que era o Bruno Jiménez. Depois passou a chamar-se Bruno Marioni. É um barrete, custou não sei quanto dinheiro e tal. Ele foi para a Argentina e foi vendido por mais dinheiro do que aquilo que tinha custado ao Sporting para o Vila Real, em Espanha. Depois foi 3 anos para o México, 3 anos melhor marcador. Seleção da Argentina. Portanto, eu acho que tem que se dar tempo. Não é porque uma coisa custa caro que vai render de um dia para o outro. Uns sim, outros não. E temos imensos casos no futebol, em todo lado, jogadores que custam muito dinheiro, todos os anos há milhões e milhões e milhões de euros desperdiçados, entre parênteses, em jogadores que não entram, nem sequer jogam. Então a Inglaterra fazem muito isso, compram por 40 aqui em Portugal milhões. Por exemplo, o caso do Richard Rios, não é? Que há uma tentativa enorme não, mas já
fazer passar que é uma transferência falhada quando ainda estamos a um terço, não é? Um terço do campeonato. Sim, eu ponho isso no preço, o preço que muitas vezes a pagar da adaptação de um jogador leva a isso. O jogador não entra, se calhar não entra de caras. Eu achei, enfim, normal, quando ele marcou o golo ao Atlético, a forma como ele vibra o golo é que ele anda, de repente, eu acho que ele põe uma pressão a ele próprio para ter que marcar um golo, porque vinha rotulado. Sim. Um pontapé. Agora, ele tem coisas muito boas, mas ainda não se enquadrou. E como o Benfica tem tido, ou começou um bocado irregular em termos de resultados e de exibições, Mas não ajuda. Ele também não ajuda, porque o Richard custou 27 milhões e tem 25 anos ou 26, portanto daqui a 3 anos não é vendido, ou daqui a 2 anos é difícil recuperar o capital. Mas isso faz parte do risco do futebol. E uma coisa que penso é que os clubes têm que ter, avançaram em muitas coisas, avançaram muito. Agora, mesmo o scouting dos clubes, eu não posso dizer isto a 100%, mas muitas vezes falta mais, porque é difícil. As plataformas, há muitos, os iScouts e não sei o quê, ver se o jogador, se é bom, se é mau, qual é os dados dele. E eu acho que tem que haver algo mais do que isso. E acho que os jogadores, há muita informação que vem de dentro para fora, de fora para dentro e não de dentro para fora. Tem que haver pessoas dentro do clube, tem que viajar, tem que apanhar chuva, tem que apanhar gelo para ir buscar as pepitas que existem, ou ter uma equipa que faça isso. Mas, por exemplo, a França, eu não sei falar francês, não vai ninguém, por exemplo. Antigamente, porque é que vai toda a gente para o Brasil? Mas ninguém ia para a Argentina. Pois. Eu passava a vida na Argentina e dizia, mas que é que vais para a Argentina? É muito melhor ir para o Brasil. Mas no Brasil, porquê? Porque falam português. Porque tem que haver mundo. Eu trouxe jogadores fantásticos para o Sporting. O Ducher, o Quiroga, o Jiménez, o Acosta, vieram. Fui buscar o Adji, por exemplo, à segunda liga francesa para o Sporting, toda a gente de lado. Um ano depois foi vendido por 10 vezes mais. Portanto, eu vejo o futebol como um negócio. Como um negócio. Ou tens os jogadores na tua própria casa e formas, e portanto é ótimo, ou então tens que ter muito cuidado onde é que vais buscar os jogadores. Porque, sei lá, há equipas que compram muito bem. Eu tenho uma grande... por exemplo, Salzburgo tem uma rede que realmente de ir buscar jogadores, tal como o Ajax, tal como o Nordsjælland e o Midtjylland, são jogadores que muitas vezes são comprados aos 15 anos, mas por 2 milhões, 1 milhão, pronto. E ao fim de um ano continuam a jogar no país deles e depois passam a jogar aos 16 anos, porque são europeus, passam a jogar a Áustria faz muito isso com o Red Bull. E depois fazem 2 anos no Liefering, que é uma equipa GNB, e depois jogam na Áustria, no Red Bull, e depois podem ir para o Leipzig. Portanto, esta construção eu acho fantástica. Acho fantástica e é muito mais barata no risco. Eu um dia disse no Sporting a um diretor, olha, eu não me importava nada ter se tiver 10 milhões na mão, que vocês me deixem ir buscar 10, 12, 15 jogadores, ou de 500 mil euros cada um, ou 1 milhão cada um, mas uma média que dê para ter 10, porque há jogadores que eu sei que vão falhar. Não compro 10 jogadores, os 10 jogadores vão ser todos top. Por razões que nós não dominamos. O Bruno Jiménez, por exemplo, veio para cá, na altura tinha uma namorada, já não percebia porque é que ele não rendia. Tinha uma namorada que estava grávida, ele não queria a namorada, porque não era casado com ela e não queria, andava a fugir dela, depois ela veio e meteu-se no avião. Isto é um desequilíbrio emocional incrível para o jogador andava completamente perdido. Houve outro jogador, que eu não digo o nome, que às tantas dias eu gostava de me suicidar. E era um jogador que jogou o Mundial e que me fala aos 19 anos que não me sinto bem aqui, não conheço ninguém, porque os clubes não tinham um apoio como têm hoje. Sim. Portanto, há muitos fatores que influenciam e tem que se ter um bocado de paciência. Agora, é normal perder, enfim, um jogador que demora mais tempo que custou 500 mil euros ou um jogador que custou 20 milhões de euros. Por 20 milhões de euros já ninguém digamos, perdoa um passo falhado. Ele até pode falhar o passo, se a equipa ganhar não há muito problema, mas se a equipa perde, estes passos falhados são contabilizados contra o jogador que nem tem nada a ver com isso. E perceber isto hoje em dia, num mundo cada vez mais, enfim, ligado à economia financeira, é complicado. Justificar a um tipo que investiu, então afinal ele não rende, porque a maior parte dos investidores,
uns são ótimos porque deixam os managers trabalhar, mas outros são eles que se querem meter em tudo. O Marinakis, por exemplo, mete-se em tudo. Que é o do Rio Ave, que é do Nottingham e que é do Olympiacos. Tem muito dinheiro, portanto não tem lógica. 3 jogos, já vem 3 treinadores e o clube continua com dificuldades. Portanto, eu vejo isto de uma forma um bocadinho diferente e prefiro não gastar. Aliás, quando fiz o projeto em África, pessoal, foi um projeto de capital de risco e num ano tive uma soma que ao fim de 5 anos estava praticamente duplicada. Pronto. E isto resulta em micro. Agora põe isto para macro. Se tiver 10 milhões e tiver 100 milhões, é bestial. Se tiver 1 milhão e tiver 2 milhões, pronto, é bom. E eu vejo isto muito sempre preocupado, porque sou um treinador. Quando comecei, eu tomava conta, por exemplo, no Atlético, marcava, e no Barreirense, marcava os restaurantes, marcava a caminhonete, marcava o hotel. Portanto, eu era um treinador, os treinadores antigamente faziam tudo. Aliás, hoje posso lhe dizer garantidamente que se os treinadores, muitos deles, treinassem só como antigamente, em termos de estrutura, não tinham sucesso. Não tinham. Há muitos que nunca jogaram futebol e que... Mas hoje uma equipa técnica tem 8, 10, a estrutura, 12 pessoas. Antigamente era sempre treinador adjunto, e alguns tinham preparador físico e o treinador guarda-redes. Alguns tinham preparador físico, porque os treinadores, a maior parte, não queriam preparadores físicos. Portanto, eu treinava guarda-redes, por exemplo, no Barreirense, não havia dinheiro para um treinador de guarda-redes. Eu, no fundo, estava-me a treinar a mim próprio. Tinha acabado de jogar, fresquinho, punha o guarda-redes, dá 2 passos à frente, eu pimba, bola por cima, bola por baixo. Eu estava a treinar-me, não estava a treinar o guarda-redes, não tinha capacidade para treinar um guarda-redes. Hoje não, hoje há treinadores, têm filmes, têm tudo, têm toda... E, portanto, isto ajuda imenso todo o desenvolvimento do jogo e da equipa. Se for o treinador sozinho a ter que fazer, eu, por exemplo, muitas vezes ia ver o jogo da equipa adversária. Portanto, não tinha um olhar, ia eu. Por isso é que também nunca perdia os jogos, o primeiro jogo do campeonato nunca perdia. Porque tinha trabalhado muito bem a visualização, por exemplo, de um Porto Alegre, quando estava no Atlético, ou de um Pedro Pinheiro, uma coisa qualquer. E quando vinha, eu fazia a minha própria análise. Eu era analista, era scouting, depois tinha que dizer, a gente vai para este hotel, é mais barato, podemos sair às 5 da tarde ou às 3 da tarde, poupamos um almoço. Sei lá, esta capacidade que os treinadores todos tinham na altura de fazer é muito importante para abarcar tudo o que faz parte do futebol. Hoje não, os treinadores hoje só têm que pôr a máquina a funcionar e beneficiarem do preparador físico, do analista. Foi no Benfica que eu comecei a ter isso, mas estamos a falar de 2012. É no Benfica que eu começo a ter reuniões pela primeira vez de analistas. Todas, a gente tinha depois o jogo, preparar o jogo que fizemos, o jogo que vamos fazer, o adversário, as sugestões. Portanto, porque o analista hoje também é treinador. Tem o curso de muitos treinadores, depois analistas. Portanto, o futebol evoluiu muito e isto é quase a sua primeira pergunta do início, da idade. A idade dá-nos esta experiência. Agora, esta experiência pode ser canalizada para ajudar outros treinadores, porque ninguém sabe tudo, para ajudar os jogadores, para ajudar uma forma de jogar, para ajudar a própria estrutura do clube, como é que o clube pode avançar. Eu isso tudo já passei por isso tudo. Portanto, posso ajudar e pronto, eu estou muito feliz de poder ainda ser útil, digamos, no futebol. Se for, sou. Se não for, paciência. Continuo vagueando. E Missa, vou terminar aqui a nossa conversa. Já vamos com 1h20 e mais tínhamos aqui para falar, nomeadamente experiências em África, no Senegal. Talvez fique para outra oportunidade. Quero-lhe agradecer e muito por ter vindo aqui ao Final Cut. Este programa vai estrear em vésperas de... Final Cut. Isso é um álbum dos Pink Floyd. Exatamente. Vai estrear pouco antes do Natal, portanto fica aqui também as boas festas para si e para os seus. Boas festas também. Para quem está a ver e a ouvir também boas festas, e nós voltaremos noutra oportunidade, já sabe, Final Cut com apoio craques.pt. Voltamos noutra oportunidade com mais um convidado de muito valor. Até à próxima.
Tchau.